O que tem de pessoas complexas e complicadas nesse mundo é algo inimaginável, porém, na maioria das vezes, sempre vai existir um motivo por trás disso, afinal, nem todo mundo tem a sorte de se livrar de certas situações e muito menos suporte o suficiente para ingeri-las da melhor forma. E quando esse suporte é usado de uma maneira indevida, o que pode acontecer? Isso que estou dizendo é um pouco confuso, porém ilustra bem o filme que irei comentar hoje, um longa que só tem pessoas problemáticas e desprezíveis e que traz uma baita crítica sobre comportamentos que envolve sexualidade e o contexto feminino em uma sociedade patriarcal e uma série de eventos insanos que trará uma profunda reflexão e revolta sobre o mundo em que estamos vivendo. Para quem está chegando agora, muito prazer, me chamo Eric João e esse é o Carnoficina, um canal voltado totalmente para o universo do horror. Então já vai deixando aquele like, se inscreva se for novo ou nova por aqui e ative o sininho porque eu posto conteúdo toda semana. E bora conhecer a pérola de hoje. Spoonful of Sugar, que em sua tradução literal significa colher de açúcar, é uma produção da Shudder e o primeiro longa-metragem da diretora Mercedes Bryce Morgan, que faz sua estreia em um filme diferente do habitual, envolvendo uma babá, drogas e uma família bem bizarra. Na trama acompanhamos Millicent, uma jovem que tira um tempo livre da faculdade para trabalhar como babá para um casal que tem um filho alérgico a tudo que se pode imaginar, o deixando totalmente confinado dentro de casa e protegido por uma roupa de astronauta. E no decorrer dessa jornada, Millicent acaba se apegando à criança, enquanto o casal passa por turbulências no casamento, e ela tenta ajudar de uma forma bem singular, mostrando aos poucos o seu passado traumático. A primeira coisa que a gente percebe quando começa a assistir esse filme é que existe algo muito estranho acontecendo ali. Primeiro que a Millicent é apresentada de uma forma totalmente infantilizada, com roupas bem infantis para uma pessoa que se diz cursando uma faculdade. E segundo que a família é bem fria e apática e o comportamento da criança foge dos padrões convencionais, deixando uma pulguinha atrás da orelha, fazendo a gente imaginar o que pode vir pela frente, se tornando totalmente imprevisível. E isso é um baita ponto positivo, porque nem todo filme tem essa facilidade em causar esse estranhamento e nos deixar desconexos, sem um norte para algo. E durante toda a história, por mais que algumas coisas vão sendo reveladas, ele consegue causar esse mesmo impacto até o seu terceiro ato, que de fato entendemos o que está acontecendo. Mas é claro que irei falar sobre isso só na parte dos spoilers. E dentro desse universo existem várias passagens com alegorias representadas pela própria mente da Millicent, que torna o filme ainda mais imprevisível. Um exemplo é que logo na introdução, que é bem impactante e chamativa, a gente se depara com uma cena envolvendo a personagem dentro de um ônibus, se segurando para não cair, enquanto tem um homem atrás dela e do nada ela imagina ele totalmente nu, com chifres enormes a agarrando por trás, e só depois dos créditos, quando ela deixa um frasco cair na rua, que descobrimos que ela toma LSD e que algumas situações no decorrer da história é baseado no vício da personagem, que utiliza essa droga como recurso de fuga da sua realidade. Isso não é bem um spoiler porque já é apresentado no trailer, mas como ela consegue essa droga para tomar? Através de um psiquiatra que a mesma faz tratamento, e quem não sabe, existem tratamentos assistidos com o uso de LSD para pessoas que lidam com ansiedade e depressão. Eu sei que irão questionar a verossimilidade da situação, mas isso realmente acontece. Porém, a personagem acaba exagerando nas dosagens por um motivo, né, que vocês entenderão quando assistir. Então ela começa a trabalhar como babá na casa dessa família e cria um vínculo muito forte com o filho deles, chamado Johnny, que não consegue falar, não pode de jeito nenhum tomar açúcar. E reparem que a parte do açúcar é muito importante até mesmo para entender o próprio título do filme e a sua mensagem. Voltando para a história, apesar do garoto ser todo problemático, ele começa a ver na Millicent uma figura materna, enquanto os pais lidam com os problemas conjugais, onde a mãe precisa trabalhar para poder sustentar a casa através dos livros
livros que escreve, e o pai é um folgado que só fica dentro de casa o tempo todo e que não sabe cuidar do filho direito e ainda tem uma tara forte por babás, principalmente mulheres mais novas. E o legal aqui é que o filme abrange dois fatores cruciais na história que envolvem os desejos sexuais, até mesmo no que diz respeito ao amadurecimento da personagem, mas também a atitude fetichista do pai, onde a única figura hipersexualizada é ele. Por isso, para mim, Mulheres na direção, ainda mais de filmes que abordam questões tão sensíveis, faz tudo ficar bem mais lógico e magnífico. E o longa vai se costurando aos poucos e mostrando que todo mundo ali tem algum tipo de problema. O Johnny, por exemplo, que aparentemente tem alergia de tudo, mostra ser uma criança bem macabra, que mata coelhos e enterra no quintal. A mãe sempre vive estressada por não conseguir lidar com seu próprio filho e acaba se martirizando, cortando seu próprio corpo. Além, é claro, dos problemas com o marido, já que os dois têm uma vida sexual conturbada pelo fato dela ser mãe, e no meio desse turbilhão de situações que o filme vai apresentando para piorar e tudo se tornar um caos, a Millicent decide colocar LSD na medicação da criança para ajudar ele a ficar feliz. Então vocês podem imaginar a loucura que vira isso aqui. Falando assim, pode parecer apenas que é um filme superficial envolvendo pessoas loucas, reunidas em um só local. E de fato é, mas ele tem sim um nível de profundidade, várias camadas que vão sendo exploradas, que vai muito além de algo comum, com cenas bizarras com fundo crítico sobre a construção torpe da figura feminina na sociedade. Quanto à parte técnica, ele é muito bem feito tecnicamente, tem uma ótima fotografia, o design das cenas que envolve essas alegorias com o uso do LSD são muito bem feitas. É claro que preciso destacar duas atuações incríveis interpretadas pela atriz Kate Foster, que faz essa mãe repleta de nuances, depressiva e ao mesmo tempo autoritária e que passa uma sensação de vazio extremo, e também a grande estrela da trama, que é a Millicent, interpretada pela atriz Morgan Saylor, que está brilhante nesse papel. Ela é aquele tipo de personagem tão ambíguo que não conseguimos decifrar quais são as próximas ações que ela vai ter, e tem uma cena de um monólogo dela que é de uma sensibilidade e apreensão absurda, o que me faz até lembrar de outro filme que eu aposto que muitos de vocês conhecem, chamado Bela Vingança. Então, para quem procura algo diferente e original que transita perfeitamente entre o horror psicológico e o gráfico, sugiro muito dar uma chance para esse filme que infelizmente passou despercebido. É uma produção do tipo B? É uma produção do tipo B, mas aposto que se fosse lançado pela produtora A24, além do budget ser maior, várias pessoas estariam aclamando e teria muito mais visibilidade. Agora chegou a parte dos spoilers, e para quem quiser assistir o filme primeiro, podem pular para o final, que irei deixar na minutagem logo abaixo com as minhas últimas considerações. Se você está aqui, provavelmente deve ter assistido o filme ou estão curiosos para saber o que acontece, e vou tentar ser o mais sucinto possível. Então, depois que a Millicent começa a trabalhar como babá dessa família e conhecemos melhor o território onde a personagem está sendo inserida, descobrimos através da terapia e de outras cenas dentro da sua própria casa que, na verdade, o que ela conta sobre sua vida são mentiras, com exceção do psiquiatra, que ela tem sim um certo tipo de abertura, mas não ao ponto de falar o seu nome verdadeiro. E o filme deixa algumas pontas soltas sobre isso, porque até o próprio telespectador é complicado identificar qual o nome verdadeiro dela, que ela sempre apresenta de uma forma diferente, até mesmo pelo seu passado trágico de uma garotinha que foi abandonada quando ainda era bebê e foi passando por várias casas de pais adotivos onde os homens costumavam abusar dela sexualmente. Isso não é mostrado de uma forma explícita, mas através dos seus próprios desabafos e de um diário que ela guarda em segredo, fica bem claro que infelizmente ela foi vítima de vários abusos até ficar com um pai fixo, que é um senhor de idade, onde descobrimos mais pra frente que ele tirou a vida da sua própria esposa para ficar com ela e assim também poder se aproveitar da Millicent. E por passar por várias coisas na sua vida, ela acaba desenvolvendo vários traumas emocionais que não são explicados, porém podemos perceber
que ela tem uma séria aversão a comportamentos masculinos tóxicos e principalmente a mães, já que pelo fato de se sentir abandonada e apesar do filme não mostrar isso de uma forma mais didática, o atrito que ela tem com a nova mãe, da qual ela vai trabalhar como babá, é que ela repudia a figura feminina de forma geral porque culpabiliza a figura materna por ter sido abandonada e ter passado esses anos todos da sua vida nas mãos de homens perversos, para vocês verem como é irônico a situação, colocando mulheres contra mulheres, sendo que os agressores de fato são os homens, e isso não se resume somente à personagem da Millicent. A mãe dessa criança, que ela se torna babá, também passa por isso, porque além de ser a única provedora da casa, tem que se sujeitar às aventuras do marido e aguentar o filho problemático, porque na cabecinha dela, ela precisa se sujeitar a essas situações, independente de todas as coisas destrutivas que estão acontecendo em sua volta, apenas por ser mulher e mãe. E conforme a história vai encaminhando, a gente vai percebendo que a Millicent fica encantada pelo marido e ele dá em cima dela de uma forma descarada. Os dois começam a ter um caso escondido, ela começa a ficar bem mais próxima da criança, ganhando ainda mais sua confiança, fazendo ele falar e a chamar de mãe. E nisso ela arma um plano em sua cabeça, sabendo das características violentas desse pequeno psicopata, e dá para ele uma faca no intuito dele matar a própria mãe, para ela pegar o posto de matriarca da família. Até aqui o filme cria uma vilania em cima do personagem da Millicent de uma forma muito bem estruturada, porque mesmo sabendo de tudo que ela passou, a gente cria um certo tipo de empatia pelo personagem da mãe, que é tão maltratada pelo filho, pelo marido, ao ponto de descontar isso em seu próprio corpo e aceitar essas situações por seu amor incondicional à sua família. E até esse ponto já descobrimos que a Millicent não bate bem da cabeça e com motivos, porém mais questões obscuras envolvendo seu passado são reveladas. Um exemplo é que esse diário que ela guarda tem um tufos de cabelos de todos os homens do qual ela tirou a vida, que foram seus pais adotivos, que abusaram dela de alguma forma. E vocês lembram do monólogo incrível que citei quando ela quebra a quarta parede e fala com o telespectador se olhando no espelho? E nessa parte me quebra muito, porque só foi cair a minha ficha o que ela diz após os créditos finais do filme. Tenho certeza que foi proposital, porque existe uma reviravolta nessa história toda que acaba casando perfeitamente com o que ela tenta expressar, onde afirma suas ações para o telespectador e pede para que o público não tenha raiva dela, e tudo que ela fez, o está fazendo, é para um bem maior do qual ela acredita, que é ser uma mãe melhor para o Johnny. Essa parte já é um gancho para o ato final do filme, que eu jurei que seria algo previsível em produções clássicas, colocando mulheres tentando roubar o lugar da outra, e isso de fato acontece, porém vai por um caminho bem mais original e pesado, porque na tentativa de entrar na casa, Millicent tem um embate com a mãe, mas não consegue entrar, indo direto para o quintal onde o marido está trabalhando e pergunta se ele a ama. Ele diz que nunca prometeu nada para ela, bem clássico, né? Mas na tentativa de conseguir algum tipo de aprovação, os dois começam a transar ali mesmo. Enquanto isso, a mãe está com o seu filho dentro de casa e tem uma discussão calorosa sobre ele gostar mais da babá do que dela. Nisso, ele acaba esfaqueando a mão dela com a faca que a própria Millicent deu, fazendo ela ficar irada, e o arrasta até o outro cômodo pegando uma faca e indo atrás de Millicent, que está transando com seu marido no quintal, esfaqueando ela pelas costas. Nisso, a Millicent sai correndo e acaba caindo na escadaria da casa, onde surge o garoto também com uma faca nas mãos e pedindo para ele ajudar ela. E nessa parte rola uma cena bem gráfica. Ele chama ela de mãe, esfaqueia o rosto dela inúmeras vezes, enquanto os pais ficam apenas observando. Confesso que já esperava o comportamento desse pequeno demônio, afinal ele já demonstrava isso com o lance dos coelhos. Porém, a maior surpresa disso tudo é que logo depois que mata a Millicent, a ideia dos pais é cortar ela em pedaços e enterrar no quintal de casa. Em uma conversa da mãe com o pai, ela diz que vai ser necessário comprar o lote atrás da casa se o filho continuar agindo da mesma maneira, e que vai atrás de uma nova babá. E para encerrar, ela tem uma conversa com o seu filho após esse trágico momento, tentando reafirmar sua
maternidade, perguntando inúmeras vezes quem era a mãe do garoto. E a resposta que ele dá é mordendo os lábios dela até sair sangue, enquanto sorri e ela feliz pela aceitação do seu filho. Um detalhe que ela é escritora de livros com temáticas de autoajuda e que antes disso tudo acontecer, passa o título do novo livro dela chamado Aceitação da Dor. E surgem os créditos com o corpo da Millicent enterrado, enquanto vai passando vários outros corpos de jovens mulheres também enterradas que tiveram o mesmo fim. Então, em resumo, enquanto a Millicent queria ter uma família a todo custo, do qual não lhe foi dado, a mãe dessa família queria manter a sua, aceitando migalhas do seu casamento e o comportamento monstruoso do seu filho, ambas lutando por algo igual, mas com um comportamento masculino tóxico e agressivo, com um distanciamento enorme de suas idades, além de posições como mulheres mistificadas em uma sociedade onde a culpa ou a necessidade de aprovação é muito mais pesada e difícil de conseguir. Quero deixar claro que não estou defendendo nenhuma das personagens. Para mim, ninguém presta nesse filme, porém ele é quase todo desenhado para que se tenha essa observação sobre a pressão e abusos que as mulheres sofrem na sociedade. Filmaço autêntico, desconfortável e bizarro, além de ser super necessário, que aproveita uma narrativa tão importante para construir algo que foge do convencional. Infelizmente, ele peca em vários escapismos de roteiro e informações que são jogadas sem um fundo lógico, porém não deixa de ser uma ótima experiência e de passar a sua mensagem. Recomendo, viu? Um dos grandes destaques do ano. É uma pena que várias pessoas não saibam da existência dessa pérola, e para quem quiser conferir, ele por enquanto não está disponível em nenhum tipo de plataforma de streaming, mas já está cadastrado na Prime Video, então creio que em breve ele saia no catálogo aqui no Brasil, mas vocês também conseguem encontrá-lo facilmente na internet. Bom, carniceiros, por hoje é isso. Espero de verdade que vocês tenham curtido. Quem gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal se for novo ou nova por aqui, ativem o sininho, porque eu posto conteúdo toda semana, certo? Procurem pelo filme e assistam, porque vale a pena. Quem conferir, deixa nos comentários logo abaixo, quero saber a opinião de vocês. Espero que todos estejam bem e até a próxima. Tchau, tchau.